Toninho, as pesquisas mostram que o candidato das grandes coligações e o candidato impugnado aparecem na frente. Eu pergunto, o senhor acredita nessas pesquisas? E mais, o senhor acha certo que um candidato impugnado participe das pesquisas? 1 minuto e meio, candidato. Pois não. Olha, Brandão, primeiro eu acho um erro que a Justiça Eleitoral permita ao candidato impugnado participar das eleições. No entanto, ele tem o seu recurso sendo analisado e a lei do país garante isso ao candidato Joaquim Roriz. Mas, de qualquer maneira, lembro mais uma vez que quem tomou a iniciativa de propor a impugnação foi o PSOL. E também foi o PSOL, através do senador José Neri, no Senado Federal, quem fez a denúncia ao Conselho de Ética daquela casa, a denúncia contra o então senador Roriz. Quanto às pesquisas, Brandão, eu questiono a base de dados de diversas pesquisas, por exemplo, para um universo de 1.806.000 eleitores, alguns institutos pesquisam 695 pessoas e dão como certo e infalível o resultado dessas pesquisas. Para mim, é um fator absurdo no processo eleitoral. Espero que na reforma política que o povo brasileiro deve encaminhar e votar no Congresso Nacional, que haja financiamento público de campanha, tempo igual no rádio e na televisão para todos os candidatos e condições iguais para que todos possam participar do processo político. Muito obrigado. 1 minuto para a réplica. Bem, o Partido Verde já tem fechado toda a sua bancada de deputados federais e senadores a serem eleitos, vai trabalhar incansavelmente por essa reforma eleitoral. Porque não dá mais para a gente trabalhar com esse processo que nós estamos vendo. É desigual, né? E dá pouca oportunidade. Não é para o candidato, mas para o povo. Nós precisamos dar oportunidade para os eleitores, oportunidade para que eles realmente possam saber quem são os candidatos, possam saber qual a história deles e possam escolher. Porque uns têm 10 minutos de tempo de televisão, outros têm 1, outros quase não têm. Isso é muito errado e injusto. Eu acho que a nossa democracia vai evoluir, como tem evoluído nesse processo, por exemplo, do ficha limpa. Tá certo? Já foi um grande avanço. Espero que na próxima eleição nós tenhamos um processo muito mais equilibrado, para que as pessoas não tenham que fazer as alianças que não queiram. 1 minuto para a réplica. Eu concordo com o Brandão que o tema político, nesse momento no nosso país, é a reforma que nós precisamos fazer no sistema político brasileiro. Acabar com a corrupção em todo o processo político, coibir a compra de votos, fazer com que o eleitor possa adotar o voto revogatório, porque quando se elege um político e ele participa de corrupção, de bandalheira, de acordos espúrios, nós devemos revogar esse mandato, caçando através das listas que o próprio povo encaminhe, entre outras questões, mas principalmente, Brandão, que nós tenhamos o financiamento público de campanha e que proibamos que empresários possam patrocinar candidatos, porque senão é isso que nós estamos vendo, uns têm 4 milhões, outros têm 2 milhões e meio e outro não tem nada, é injusto. Ok, candidato, o quarto e último candidato a fazer perguntas neste bloco é o candidato Joaquim Roriz e pela sequência o senhor deve fazer a sua pergunta ao candidato Eduardo Brandão. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Já que eu sou obrigado por determinação da coordenação de fazer a pergunta ao Eduardo Brandão, eu vou fazê-lo. Por favor. Vocês me desculpam. Mas eu queria saber dele o seguinte.
Quando nós cuidamos da cidade, erradicamos favelas, preservamos as matas ciliares, preservamos as nascentes, criamos a primeira Secretaria de Meio Ambiente do Brasil. Conclua, por favor, candidato. Eu pergunto, qual a sua proposta para o meio ambiente? 1 minuto e meio, por favor. Eu também sou obrigado a responder, não é isso? Pelas regras. Pois não. Ok. Senhor eleitor Joaquim Roriz, a nossa proposta para o meio ambiente é muito maior do que essa visão desenvolvimentista que vocês têm. Não é criando caixinha, não é criando, botar lá, secretaria. Não é isso. Muito menos deixando que se grilem todas as áreas dos nossos mananciais, acabando com as 7 bacias hídricas que nós temos no Distrito Federal. O Lago Paranoá está assoreado. O maior crime eleitoral e social que ocorreu até hoje no Distrito Federal é o lixão da estrutural, que durante anos o senhor teve a oportunidade, por exemplo, de resolver esse problema, né? Destinando as pessoas que vivem no lixo, em situações miseráveis, deixando com que o chorume penetre no terreno, indo poluir, inclusive, o Parque Nacional. Quer dizer, a nossa proposta é muito mais ampla. O meio ambiente, a questão ambiental, ela é transversal. Nós temos que criar uma nova visão do que é isso. Nós temos que recuperar essas bacias que nós temos. Nós temos que pegar os 71 parques que foram criados no papel e transformar como parques vivenciais, projetos como parques perimetrais, parques lineares, trazer a modernidade para que o meio ambiente possa participar de todas as áreas do nosso governo. Ok. O senhor não é obrigado, mas o senhor tem direito à réplica. 1 minuto. Não merece não, mas eu vou responder. Mas eu queria lhe dizer ao candidato, da ingenuidade da pergunta e da resposta. Quer dizer, ele falando no lixão. Foi a única favela que eu permiti, que eu deixei. Mas ao invés de deixar a favela, eu transformei numa cidade. Hoje vocês vão lá, tem água, tem esgoto, tem asfalto, tem escola, tem hospital. Por que não erradicamos a estrutural? Porque eu tiraria o trabalho daqueles que moravam lá. O serviço, a manutenção da família. A única que nós deixamos. E ele aborda exatamente aquilo que eu gostaria que eu tivesse feito mesmo. Que ele abordasse. A única cidade, a única invasão que eu permiti foi lá, porque eu tiraria, se eu fizesse outra, eu estaria prejudicando os trabalhadores humildes que moram lá, e até hoje eles têm uma cidade bem construída, o benefício deles. Ok, candidato, obrigado. O senhor também não é obrigado, mas tem a tréplica. Bom, 1 minuto. Se eu não mereço, imagine, né? Essa situação de Brasília. Mas os trabalhadores que vivem lá, não os moradores da estrutural. Eu falo, senhor Joaquim, do lixão, daqueles catadores que nós, no nosso conceito, chamamos de recicladores, né, que precisam de uma condição muito melhor. Uma condição muito melhor não, porque aquilo não é condição humana, é desumana, né? A questão do meio ambiente que está ocorrendo lá, que eu já falei, é um maior absurdo. Então, o que nós vamos fazer no meu governo é criar realmente um aterro sanitário controlado, dar oportunidade para os recicladores trabalharem em galpões, com qualidade de vida, com saúde, com educação para os seus filhos. Não é essa coisa demagógica, deixei lá o trabalhador. Não, é trabalho decente, com dignidade, para a família, para o trabalhador. Não é desse jeito que nós entendemos que vamos melhorar o projeto da nossa cidade.